Bem, pessoal, bem-vindos a essa nova playlist de cálculo aqui no Movimento Tonin, chamada de Cálculo Aplicado. Nela, nosso objetivo vai ser fazer séries de vídeos de entrevistas ou aulas um pouco mais diferentes do comum, né? Enfim, mostrando curiosidades e aplicações do cálculo no nosso cotidiano, para dar uma saída daquela coisa de derivada integral, enfim, não ser só o conteúdo, mas a gente aproximar um pouco o conteúdo da realidade. Esse primeiro vídeo da playlist ele é uma entrevista ou uma conversa com a minha professora de cálculo da Unicamp, a Elaine, e ela já vai se apresentar daqui a pouco para vocês. O objetivo é a gente conversar então sobre cálculo, a aplicação dele e a importância dentro do contexto acadêmico e também na vida no geral. Mesmo que você não se interesse tanto por cálculo, a gente falou bastante de vida universitária, sobre a pandemia, sobre formas de avaliação dentro dos conteúdos de exatas. Então, qualquer pessoa pode ver a entrevista, mesmo que você não seja ligado diretamente a essa matéria. Eu acho que vai ser uma conversa interessante. Mas enfim, eu vou deixar a Elaine se apresentar para vocês e aí depois a gente vai fazendo algumas observações sobre o que foi discutido. Desde já, eu agradeço se você puder me ajudar a divulgar esse vídeo, porque ele vai dar bastante trabalho para fazer, pelo que eu estou começando a editar, então qualquer apoio seria muito bem-vindo. Mas vamos lá, vamos à apresentação da Elaine então. Bom, meu nome é Elaine, né? Elaine Cristina Catapani Poletti. Eu sou matemática de formação, fiz a minha graduação na Unesp, de Rio Claro. Logo que eu encerrei a minha graduação em matemática, eu fiz o mestrado na área de educação matemática. E neste momento de educação matemática, eu trabalhei com aspectos relacionados ao processo de ensino e aprendizagem de cálculo, né, diferencial e integral. Quando eu terminei o meu mestrado, como eu sempre pensei que eu queria trabalhar com essa área de ensino, eu sentia muito a necessidade de dar aula, né? Porque eu tinha feito a graduação, eu fiz o mestrado e eu não tinha ainda uma experiência, né? Prática do ambiente da sala de aula, e foi então um momento que, embora eu tivesse já o propósito de fazer o doutorado, foi um momento em que eu fui dar aula para ter um pouco de experiência, para ter um pouco dessa vivência, desse processo que eu sempre gostei muito. E logo que eu terminei o mestrado, eu entrei na FT como professora de disciplinas de matemática. Então, foi um momento inicial da minha carreira profissional. E aí, com alguns anos de atuação, né, como professora, eu busquei pelo doutorado. Para o doutorado, como eu queria muito trabalhar com o meu ambiente, né, ali da FT, com cursos voltados para a área de engenharia, a área de tecnologia, e com as nossas áreas de atuação, eu decidi trabalhar, desenvolver um doutorado na área um pouco mais de matemática aplicada, na área de modelagem matemática. E aí eu fiz o meu doutorado, então, trabalhando com questões mais matemáticas e menos vinculadas à educação, né? E aí terminei o meu doutorado em 2009 e eu estou na FT desde 2001. Então eu sou professora na Faculdade de Tecnologia da Unicamp desde quando a faculdade se chamava CESET, que era o Centro Superior de Educação Tecnológica da Unicamp. Praticamente quando eu nasci em 2000. Nossa, Deus, não é verdade. Olha, já faz bons anos, né? Às vezes eu converso com os professores e olha, tem muitos professores na FT que entraram muito depois, muito depois de mim. Uhum. Então já me sinto uma professora antiga de casa. Veterana. Bem, depois da apresentação dela, eu comecei a fazer as perguntas. Eu tentei fazer perguntas bem abertas para que tivessem várias possibilidades de resposta, né? Eu acho que isso deixa um pouco mais interessante, porque aí ela fala que ela, enfim, se sentir mais à vontade e achar melhor. E a primeira pergunta foi: quais são as dificuldades que ela percebe que os alunos mais têm durante os estudos ou as provas de cálculo?
Então, podem ser dificuldades de várias ordens, né? Vários problemas. Então, desde o sentido psicológico, de organização, de, enfim, estado mental mesmo para estudar, ou até conteúdos que são especificamente mais difíceis, uma matéria ou outra, né? Cálculo 2 normalmente falam que é muito mais difícil do que os outros, eu concordo. Então, eu perguntei para ela quais são as maiores dificuldades em qualquer sentido que ela percebe nos alunos. Essa pergunta, Pedro, ela não é muito fácil da gente responder, porque eu acho assim que ela é muito atrelada ao ambiente em que a gente vive, né, à realidade que a gente tem, né, e a minha realidade, ela está muito vinculada à FT, aos alunos que eu tenho, aos nossos cursos, né, no nosso cenário ali que você conhece. Bom, a disciplina de cálculo diferencial integral, né, o conhecido cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, tem o cálculo 4 também, né, são disciplinas que são reconhecidas por alto índices de reprovação, de evasão e até de causa de desistência de cursos, né? Então, essa questão que permeia as disciplinas de cálculo, elas são estudadas por educadores no mundo todo, porque é uma coisa que acaba influenciando e sendo influenciada por muitos fatores. Bom, quando a gente pensa nessas disciplinas, né, a gente está falando de uma matemática que precisa muito de uma matemática que vem ali de bagagem do aluno, né, uma matemática de ensino fundamental e até de ensino médio. E esse é um grande problema, né? A gente acaba lidando, né, com alunos com dificuldades e com defasagens em assuntos de matemática básica, às vezes, que acabam dificultando muito o desenvolvimento do aluno nessas disciplinas de cálculo, e não só dificultando, mas desanimando também muito esse aluno, né? Então, esse é um fator. Mas existem outros fatores também, né? Você mesmo mencionou, né? Tem diversas ordens, né? Pode ter diversas ordens esses problemas. E quando a gente pensa num aluno na universidade, né? Numa universidade pública, como a que nós estamos, é muito comum a gente receber alunos de fora, de outras cidades. E então, esse momento de vida do aluno é um momento de muitas adaptações, é um momento em que ele se depara, né, com responsabilidades, com uma liberdade e com uma responsabilidade que possivelmente ele nunca tenha experienciado, né? E assim, esse momento de vida, cada um, né, tem as suas próprias questões, né, de vida, mas é um momento assim que é muito comum os alunos virem até a sala de aula, até os gabinetes dos professores, para conversar um pouco, por conta das dificuldades. Às vezes são problemas com os colegas de república, às vezes problemas familiares, né? Às vezes dificuldades financeiras, às vezes as dificuldades do próprio desenvolvimento que o aluno está tendo na faculdade, e outras questões que permeiam, né, a nossa vida. Então, são muitas as questões, né? Então, este novo momento de vida do aluno é um fator muito importante que deve ser considerado. Eu acredito que as dificuldades básicas de matemática, né, essas defasagens que às vezes a gente carrega, também é um ponto. E também eu acho que um ponto que merece ser destacado é as formas de organização e de estudo do aluno. Porque às vezes o aluno ele vem com uma cultura de estudo que não é condizente com as necessidades que ele passa a ter no ensino superior. Então, às vezes o aluno vem, ele no ensino médio, ele era um excelente aluno, no ensino fundamental ele era um dos melhores alunos da classe, às vezes até da escola, e ele entra na universidade e ele começa a ele se depara, né, com uma nova realidade, um novo cenário, com tantas dificuldades, e às vezes ele acaba tendo
um problema, né, uma questão interna, né, de não conseguir se adaptar, de não estar, às vezes, tendo o desenvolvimento que ele sempre teve, as notas que ele sempre teve. Enfim, tudo isso são fatores que mexem muito, né, com as pessoas e, inclusive, com o emocional das pessoas, né, porque a gente não é um robozinho, né? Infelizmente, a gente não tem um botãozinho de liga e desliga, né? A gente vai para a sala de aula com os problemas que a gente estava vivendo antes do momento da aula, e a gente, quando termina a aula, a gente volta para casa de novo, e os problemas, né, as questões, estão sempre fazendo parte da nossa vida como um todo. Mas, assim, a gente não pode deixar de mencionar que as questões também, elas são muito ligadas à realidade, cada realidade, né? Então, isso são as questões mais gerais que eu vejo que permeia ali o nosso cenário. Talvez o principal ponto seja a defasagem, né, de matemática básica que muitos alunos acabam tendo e que dificulta muito, né, a vida universitária, principalmente nas disciplinas de matemática. Eu achei interessante isso que a Elaine falou, né? Tem as coisas que normalmente a gente pensa mais facilmente, então a questão da matemática básica, a questão da organização, mas isso do novo estilo de vida que a faculdade traz também é um fator muito importante. E muitas vezes a gente deixa isso de lado, né? Os alunos agora eles estão sozinhos, normalmente mais longe dos pais. É claro que na pandemia isso foi um pouco modificado, né? Não tem mais essa dinâmica, então quem entrou na faculdade agora ou quem vai entrar não vai sofrer tanto com isso, pelo menos por enquanto. Mas você não saber onde fica a sala de aula, você tem um monte de coisa nova para se preocupar com aluguel, com república, com, enfim, descobrir as coisas da faculdade, um monte de coisa nova. Isso com certeza atrapalha no estudo, né? Então, se você não souber balancear isso, igual eu sempre falo, a questão do equilíbrio. Se você não tiver emocionalmente bem, se você não tiver, né, bem organizado, é claro, mas se você não tiver preparado mentalmente para isso também, com certeza vai influenciar no seu estudo de cálculo ou de qualquer outra disciplina. Então é uma coisa muito importante que a gente tem que levar em conta. Depois dessa discussão que a gente teve, eu perguntei qual que é a melhor maneira de estudar cálculo. Eu até falei para ela, é claro que existe aquela resposta padrão que está correta, que é a melhor maneira de estudar cálculo, e a maioria das matérias de exatas é fazendo exercício, praticando. Enfim, todo mundo já ouviu isso de algum professor de exata, certo? Tem que praticar. Mas eu queria ver se ela tinha alguma coisa além disso para falar, então eu perguntei, né? Já dei essa parte. E perguntei se ela achava que tinha mais coisas que influenciavam. Vamos primeiro pensar nas formas de organização, né? Eu acho que não tem uma regra, né? Até porque todos os alunos eles não são iguais, né? Cada um tem uma dificuldade, cada um tem uma facilidade, cada um aprende de um jeito, mas de modo geral, o que eu acho que é importante é a organização, né? Eu acho que a assiduidade nas aulas, eu acho que é extremamente importante, a organização dos alunos, né, com conteúdo. Eu sempre digo para o aluno que uma aula é uma leitura, né, didática, pedagógica, de um professor, né, sobre um tema específico, e tem alguns professores que são mais didáticos, outros menos didáticos, mas eu acho que sempre, dada a mensagem, né, da sala de aula pelos professores, eu acho que é importante o aluno sempre ter um momento de estudo, e esse momento de estudo, ele deve envolver não só a prática, né, a resolução de exercícios, mas também eu valorizo muito uma boa leitura, né, do que foi estudado em sala de aula, uma boa leitura do livro de referência para a disciplina, porque o livro ele traz para a gente uma linguagem mais formal, ele traz uma organização do conteúdo sempre muito clara, né, muito objetiva, e eu acho que são momentos, né, às vezes o aluno vai para a aula, assiste a aula, e aí quando ele chega em casa, ele quer fazer os exercícios, né, mas
é como se fosse, como se quisesse um milagre, né? E não é assim, porque você pega o primeiro exercício, talvez você faça, porque o primeiro exercício é sempre um pouquinho mais fácil. Aí o segundo, talvez você já estranhe um pouco, enfim, não vai demorar muito para você começar a sentir algumas dificuldades. E lógico que isso, né, varia de aluno para aluno, mas é importante a gente pensar que entre a aula e o momento de realização do exercício, tem que existir um momento de estudo da teoria, né, de organização, de parar para pensar sobre aquilo, né, de conhecer a teoria que você está estudando. Às vezes a gente vai resolver alguns exercícios, mas a gente não tem o conteúdo, né? A gente ouviu alguém falando sobre aquilo. Eu tinha um professor na minha graduação que ele dizia assim: olha, o professor de matemática, ele sabe de matemática porque ele fala sobre matemática. Então, essa questão de estudar, de pensar sobre aquilo, de falar sobre aquilo, ajuda muito a gente a organizar as ideias. E um ponto que eu acho muito bacana é estudo em grupo. Eu acho que estudar em grupo, quando o grupo é responsável, quando o grupo é organizado e está empenhado, né? Eu acho que os frutos são muito positivos, porque o fato de você tentar explicar algo para alguém, isso é o momento em que você pode ser contestado, e aí você tem que justificar, né, o que você está dizendo, ou perceber uma contradição naquilo que você diz, né, perceber um erro. Então, dizer, falar, né, tentar ensinar, é uma forma muito bacana de organizar as ideias e poder estudar. É muito comum, Pedro, às vezes os alunos vão na minha sala, geralmente depois da prova, né, depois de uma nota baixa, né, de um susto com as provas, o aluno às vezes ele vai lá para a minha sala com um caderno ou com muitas folhas e ele mostra cadernos assim cheio de contas, de cálculos que eles fizeram e eles folheiam e falam: professora, olha quantos exercícios eu fiz. E às vezes eu pego os cadernos, pego essas folhas e não demora muito para perceber, por exemplo, a repetição de muitos erros. Quer dizer, o aluno faz muitos exercícios, mas ele não percebe que ele está fazendo errado. Às vezes ele desenvolve algoritmos equivocados de resolução de exercícios e reproduz, né, uma cadeia de exercícios, todos errados. Isso normalmente acontece quando o aluno estuda sozinho, né? Porque você, com o seu caderno, né, ele não vai contestar. Ele, tudo que você colocar ali, ele vai aceitar. E às vezes você estudar com alguém, ter um grupo, né, um fórum ali para discussão, é um momento em que alguém pergunta, alguém chama a atenção de algo que foi feito diferente, ou por que, que não vale então para qual exercício. E aí é o momento que, né, essas contestações fazem com que a pessoa pense melhor, reorganize a forma de pensar, né? Então, isso também ajuda muito. Acho que esses são pontos importantes, né? Não abandonar, ser assíduo em aula, ter sempre o material de referência, né? Um livro e ter por hábito fazer leituras do livro, praticar, né? Como diz o professor Magossi, né? Como é que você não aprende a nadar se você não pular na água e bater os braços? Ninguém aprende a nadar olhando alguém nadando, né? E com a matemática é assim, você vai aprender praticando mesmo, fazendo exercícios, pensando sobre os exercícios. E trabalho em grupo também acho uma boa. Essa parte que foi mencionada de estudar a teoria antes de fazer os exercícios, eu acho que é de suma importância, porque como eu disse, né, é o clichê da resposta de estuda cálculo praticando. Mas se você não tiver uma base teórica, acontece exatamente o que a Elaine falou, de você repetir, cadenciar vários erros sem entender o porquê. Então, antes de começar a estudar, pegar a teoria para ler num livro, reassistir a aula, anotar, é muito importante. E mais do que isso, e fazendo uma ligação com o Paulo Freire, é o que ela falou da relação de estudar em grupo, de ter alguém para te confrontar, porque o caderno ele não vai te confrontar, certo? Isso é exatamente o que a gente já discutiu na playlist sobre Paulo Freire, que eu tenho aqui no canal. A relação de ser um professor e aluno, né? Que as duas coisas elas andam juntas, não tem como você ser só aluno ou só professor.
E eu quero dar destaque nisso porque, sinceramente, é uma coisa que mudou a minha vida, essa percepção. Com o canal, o fato de eu ter que estudar os conteúdos para poder gravar a minha aula, né? Não sou um professor formado, mas enfim, eu tenho que buscar o conteúdo, fazer os exercícios, ver onde eu estou errando e depois gravar a aula. Quando você explica isso para alguém, quando você grava uma aula, é quando você realmente percebe se você entendeu ou não a matéria. Várias vezes eu já estava gravando a aula e percebi, nossa, o que eu estou falando? E aí eu apaguei o vídeo e mudei o slide e comecei de novo. Então você ter essa relação com alguém ou consigo mesmo, né, de você gravar uma aula, você explicar para um amigo é muito importante. Eu acho muito interessante um método que um professor de física que eu já tive aplicou uma vez, que ele pediu para os alunos desenvolverem um exercício, né, montar um enunciado de um exercício de física, por exemplo, e além de montar o próprio problema, o aluno tinha que resolver o problema que ele montou e depois gravar um vídeo explicando a resolução. Então você tem as três etapas, você tem a montagem de um problema, a resolução e a explicação. Isso constrói uma linha de raciocínio na sua cabeça. E é óbvio que você não precisa gravar um vídeo e mandar para alguém, mas se você fizer no seu caderno, depois que terminou o exercício, para e pensa. O que eu fiz aqui? Por que eu fiz isso? Ah, eu fiz essa conta e aquela por causa daquilo ali, daquele teorema, e enfim, monta um raciocínio na sua cabeça do que você está fazendo, não só faz a conta. Isso já ajuda bastante. Enfim, depois dessa pergunta, eu retomei aquele assunto que a gente tinha falado sobre a questão da matemática básica ser ruim muitas vezes em alguns alunos que entram na faculdade. E eu sei que a Elaine, ela tem um curso de pré-cálculo na FT, né, na Faculdade de Tecnologia, que é justamente pré-cálculo, uma preparação, né, de conceitos básicos para poder começar o cálculo. Então o aluno pode optar por fazer isso, não é uma matéria obrigatória. Aí eu perguntei para ela como é que foi, né, essa experiência, se realmente ajudava os alunos, se ela percebeu alguma mudança positiva ou negativa, se não adiantou de nada, enfim, como é que foi essa relação com esse curso. Eu tenho esse curso de pré-cálculo já faz muitos anos e já ofereci esse curso na FT sobre vários formatos, né? Já tive esse curso acontecendo, por exemplo, aos sábados à tarde, em que é um curso de extensão. Se eu não me engano, ele tem 32 horas. Então, quando eu ministrava ele aos sábados à tardes, o que acontecia é que esse curso ele avançava muito o semestre. Então, eu estava falando de assuntos ainda de matemática básica e os alunos já estavam em momentos das suas respectivas disciplinas já bastante avançado, né? Às vezes já tinha passado todo o cálculo de limite, continuidade, já tinha acontecido as derivadas e as aplicações, ele estava começando a pensar em integral e estava o curso ainda lá de extensão acontecendo em paralelo. E aí eu sentia que tinha um descompasso muito grande nessa forma de oferecimento, e aí a gente começou a pensar num outro formato. Tivemos alguns anos em que esse curso de extensão ele foi oferecido na primeira semana de aula dos alunos, né? Então, a primeira semana de aula só tinha aula de pré-cálculo, e nesses oferecimentos eu contei com a ajuda de vários outros professores ali da FT, cada um ficou responsável por um conteúdo. Tivemos ainda formatos de semanas concentradas em horário oposto ao da aula, enfim, esse curso já foi pensado e oferecido de diversas formas, mas uma coisa assim, ele não é obrigatório, né? Ele nunca foi obrigatório, ele sempre foi gratuito, e o objetivo maior desse curso de pré-cálculo, ele sempre foi o de colocar o aluno num contato mais intenso com questões de matemática, dando a ele a oportunidade de se envolver mais com essas questões, de se inquietar mais com as suas respectivas dificuldades e buscar estudar mais, ter percepções de alguns pontos que talvez não fossem que ele não tivesse ali uma boa desenvoltura,
Porque a gente não pode pensar, né, que tudo que foi ensinado no ensino fundamental e médio do aluno, né, em aí mais de 10 anos de escola, que poderia ser sanado em 32 horas, né? Então, não é esse o objetivo do curso de pré-cálculo. O objetivo desse curso de extensão é de colocar o aluno de uma forma mais intensiva, pensando sobre matemática e dando a oportunidade dele de se reorganizar, de saber onde buscar. Esse é o principal ponto. Agora, responder para você, olha, resolve ou não resolve, não é exatamente assim, né? Posso dizer para você que, às vezes, esses cursos normalmente têm muitos alunos, né? Tem uma aderência muito grande, os alunos normalmente gostam muito. Mas é assim, começa com um montão de alunos, e como é um curso que tem uma certa duração, ele vai ficando mais rarefeito até o final, né? E eu digo para você, Pedro, se eu tenho ali 100 alunos, e daqueles 100 alunos, para um aluno, aquele curso faz a diferença, para mim fez a diferença, né? Então, eu não posso dizer assim, olha, resolve em massa? Não, não resolve em massa, porque isso depende muito do momento que o aluno está vivendo e de como que ele está tendo aquela experiência, o momento daquela experiência na vida do aluno, porque às vezes ele está no momento que ele consegue se dedicar, né, ao estudo e perceber suas dificuldades e se envolver com aquilo que ele está aprendendo e acaba caminhando no sentido, né, de se ter uma mudança, né, de comportamento, mas há também o aluno que vai para a aula pensando que ele tem que mudar de república, né, que ele não vê a hora que a aula termina, porque ele tem que ir até uma imobiliária, porque ele está com problemas lá, ele tem... Então, depende muito, né? Mas sim, eu já vi assim, esse curso fazer a diferença na vida de muitos alunos e também já vi também uma infinidade de alunos que talvez tivessem perdido tempo fazendo esse curso. Mas eu gosto bastante do pensamento de que se fez a diferença para um, né? Já tá valendo, porque eu acho que esse é o objetivo, tipo, a percepção das pessoas é diferente mesmo, então, ainda mais o histórico, né, de pessoas é diferente. Tem muita gente que veio de escolas que talvez fossem muito ruins, e outras que nem tanto, ou outras que eram ruins, mas o aluno já tinha mais dedicação, já buscava mais por fora, então, você criar uma coisa, né, em tão pouco tempo para abranger tanta gente, eu acho muito difícil mesmo. Então, acho que faz sentido. Sobre isso que a gente conversou, eu acho interessante como, de novo, dá para entrar o Paulo Freire na discussão com a questão do contexto da educação, aquela preocupação que ele tem com o contexto do aluno, da escola, do momento de vida que ele está, né? Eu já disse em algumas aulas do Paulo Freire também que algumas pessoas podem criticar falando que é impossível você ter uma preocupação com cada aluno, como é que o aluno está, de onde ele veio, eu vou falar de várias formas diferentes, uma para cada aluno. Realmente sim, é impossível, ou enfim, muito difícil, mas o importante é a gente tentar dar o nosso melhor, né? Abranger tudo isso é impossível, mas você fazer o máximo de esforço que você consegue não é impossível. Dentro desse assunto, né, das diferenças de alunos que surgem, das diferenças de momentos de vida e de percepções, eu perguntei para ela sobre um aluno que odeia cálculo. Então, não importa por que ele está ali, por que ele escolheu aquele curso, enfim, ele está na sala dela, ele odeia cálculo, odeia exatas, mas ele tem que passar no curso, né? Ele tem que passar na matéria. Como é que você ensina um aluno que odeia o conteúdo que está sendo dado? Como é que você lida com esse tipo de coisa, né? Foi essa pergunta meio aberta que eu fiz assim. O aluno que odeia cálculo, enfim. Isso assim é muito, é muito difícil, né? Eu digo para o aluno, bom, primeira coisa, né? Se ele escolheu aquele curso, ele vai ter que passar, né? Se ele deseja mesmo aquele curso, ele vai ter que passar pela realidade daquela disciplina. Às vezes é o caso do aluno que não tem afinidade com o curso, né? Muitas vezes os nossos cursos são da área de exatas, né, e tecnológicas, e a gente já se deparou assim com muitos alunos que estavam fazendo engenharia, mas queriam
arquitetura, por exemplo, né? Queriam cursos não só muito diferentes, mas também de uma outra área, né? Um curso de arquitetura, por exemplo, é um curso da área de humanidades. Então, eu acho que essa é uma questão, né, importante que o aluno deve pensar. Ou às Bom, vezes o aluno nem sabe o que ele quer também, né? Tem essa. às vezes ele também não sabe. Isso acontece muito, porque os alunos ingressam hoje à universidade muito, eles ingressam muito jovens, né? E é muito difícil você ter a certeza do que você quer. E mesmo quando você acha que você quer alguma coisa, nem sempre você tem conhecimento do que é exatamente aquela área, aquele curso que você escolheu, né? Então, esses também são pontos. Mas o que eu digo para o aluno, né? Quando ele não gosta de matemática, quando ele odeia cálculo, eu digo para ele que ele deve se concentrar nas coisas que permitam que ele avance, né? Porque se todo momento que ele for começar a estudar, ele pensar que ele não gosta de cálculo, que ele odeia cálculo, que ele não gosta do professor de cálculo, que ele não quer, ele vai sempre criar barreiras para conseguir avançar naquele estudo. Então, o primeiro ponto, eu acho que é estar decidido, estar determinado a estudar a disciplina, entender a necessidade e a responsabilidade que o aluno tem de cursar, né? Pensar que, olha, esse não é o momento de você ficar pensando que você não gosta de cálculo, que você odeia cálculo, que não suporta isso na sua vida. Essa é uma etapa pela qual você tem que passar. Então, por este semestre, organize-se da melhor forma que você puder e faça de tudo para que você não precise repetir essa disciplina outras vezes, né? Às vezes os professores fazem brincadeiras, né, com alunos que fazem mais de uma vez uma disciplina e falam, então, é que eu não gosto. Aí o professor brinca e fala, não, acho que você gosta muito, porque você está fazendo de novo, né? É uma brincadeira que os professores fazem e que é importante, né, do aluno pensar que o cálculo é importante. Bom, essa para mim é uma pergunta muito, né? Eu vou dizer que sim, né? Mas a minha avó dizia assim para mim: Elaine, eu vivi minha vida inteira sem saber nada dessas coisas que você sabe e vivi muito bem. E é verdade, né? Então, fazer essas disciplinas fazem parte, né, da grade curricular dos cursos e ficar pensando que odeia, ficar alimentando esse sentimento não vai ajudar. Então, deixa ele do lado, se envolva com a disciplina, né? Busque monitores, busque amigos que possam ajudar, se alie ao professor, faça, né, desse momento de estudo algo que não seja uma tortura, para que ele possa, né, ser seguido minimamente de uma forma O razoável. mínimo de tortura possível, né? O mínimo de tortura possível. É verdade. Bem, você gostando da disciplina ou não, você vai ter que fazer a prova e passar por ela, como a gente conversou. E eu queria trazer para a Elaine essas questões sobre o que é uma prova, né? Se a prova é realmente um bom instrumento de avaliação numa disciplina de cálculo ou de exatas. Como a gente sabe, os índices de desistência, de reprovação nessa matéria são muito altos. Então eu queria perguntar para ela se ela acha que é um bom instrumento ou se existem outras opções. E eu tive a ideia de fazer essa pergunta baseado na aula de um professor meu chamado Sandro, que ele inspirou muita coisa aqui no Movimento Tanin. E eu queria entrevistar ele algum dia, provavelmente vai acontecer. Porque ele estava contando de uma vez que no primeiro dia de aula em uma sala, ele perguntou para os alunos como é que eles queriam ser avaliados. E aí surgiram vários critérios, né, como criatividade, participação, entusiasmo ou trabalhos, enfim. Várias outras maneiras de avaliar que não uma prova. E aí, será que isso funciona para cálculo ou não? Quais são os problemas? Porque todo mundo sabe, né? A prova ela não reflete 100% exatamente o que você sabe é exatamente igual à nota que você tirou na prova. É óbvio que não. Tem vários fatores como ansiedade, como pressão, ou se o aluno conseguiu estudar porque aconteceu alguma coisa na família dele, enfim. Muitos fatores influenciam nisso. Então, eu queria deixar essa pergunta para a Elaine para ver o que ela ia falar sobre.
Olha, Pedro, o que eu acho assim, ó, processo avaliativos, né, processos avaliativos, eu acho que são importantes, né? Então, eu acho que não dá para a gente passar por uma atividade sem desenvolver processos. Agora, esses processos avaliativos, eles precisam necessariamente ser de provas? Provas são eficientes para medir alguma coisa? Essas são outras perguntas, né? Bom, eu acho que as provas não são as únicas formas de se fazer avaliações e nem são as mais eficientes, né? Mas existem diversas dificuldades, né? Se a gente, as nossas turmas, eu cheguei a ter turma de cálculo um com quase 140 alunos. Então, como que você vai avaliar, né? Porque você segue um semestre com um grupo ali até um grupo, vou dizer, cerca de 20 alunos. São alunos que começam a ter um contato maior com o professor, são alunos que falam em aula, que se sentem à vontade, às vezes, para fazer uma pergunta, para tirar uma dúvida, e que eu valorizo muito isso, eu gosto muito disso. Mas eu tenho ali um grupo muito grande de alunos que é muito tímido, que tem medo de perguntar, que não quer se expor, que tem muita dificuldade, ele acha que ele tem que ficar mais quietinho ali, porque daí ele nem vai atrapalhar ninguém, nem vai se sentir envergonhado, né? Porque às vezes os alunos se sentem um pouco acanhados de se exporem, né? E embora eu nunca tive problema com isso, eu sempre falo para um aluno, né? Se tem dúvida, pergunta. Porque se eu tiver que tirar uma dúvida, a mesma dúvida, se eu tiver que repetir um exercício 20 vezes, se eu tiver que explicar um exercício 20 vezes, eu vou explicar esse exercício sem o menor problema. Então, e não vou fazer, eu não vou repetir na segunda vez o que eu disse na primeira. Eu vou tentar entender de onde é que o aluno está caminhando e onde é que está o problema efetivo dele, para eu começar uma conversa um pouco mais direcionada, né? Ajudando, tentando ajudar esse aluno a perceber, a alcançar o ponto da aula em que o professor está e desejando que todos estejam também, né? Mas não é o que acontece. Então, as turmas muito grandes, as turmas muito heterogêneas, vão dando poucas opções de avaliação para os professores. E aí acaba que a maioria dos cursos tem como método de avaliação a aplicação das provas, né? Outra coisa, assim, trabalhos em grupos, né? Às vezes, os professores dão trabalhos em grupos e fazem avaliações, e é muito comum os professores receberem alunos nos seus gabinetes, né, reclamando do colega que não faz, que não responde e-mail, que não participa dos momentos de atividade e que está prejudicando o grupo. E aí, isso tudo vai deixando o professor meio chateado, meio com uma vontade de dar atividade em grupo, porque percebe que se o grupo tem 4 alunos, 3 fazem e um fica mais ou menos. Enfim, projetos, né? Desenvolver, fazer aulas com desenvolvimento de projetos, hoje é uma tendência muito forte. A gente tem as metodologias ativas que buscam, né, desenvolver no aluno um papel mais protagonista, de mais responsabilidade, de percepção, né, do compromisso que ele tem ali, não só para o seu desenvolvimento, mas para o desenvolvimento da turma. E essas são tendências pedagógicas que têm sido muito discutidas e também implementadas, mas em turmas muito grandes acabam ficando difícil, né, de se conduzir. Então, Pedro, assim, a gente não tem uma receita, né? E a falta dessa receita acaba levando os professores a optarem muito pela realização das provas, né?
nós sabemos que ela não é a forma mais eficiente, né? Mas ela permite, né, que você entre com um olhar mais qualitativo, né? Não estou pensando exatamente na atribuição de notas, mas com uma visão um pouco mais qualitativa de um professor, né, com sentimento de uma postura de educador, ele consegue entrar naquela prova, né, que eu vou dizer, que o aluno respondeu e entregou para ele, e ele consegue ter algumas percepções de avanço desse aluno. E isso foi uma coisa que eu já fiz muitas vezes, né? Se você sabe, eu não levo as minhas provas para a sala de aula para os alunos verem as notas, né? Eu convido os alunos para virem até a minha sala para verem a nota que tirou. Bom, eu disponibilizo a nota no sistema, mas eu não deixo ele ver a prova corrigida. Para ele ver a prova corrigida, ele tem que conversar comigo sobre a prova. E, assim, muitos professores fazem também essa experiência, mas os alunos não procuram pelos professores, porque, nesse momento, porque é um momento, às vezes, muito difícil para o aluno, né? Confrontar o professor, às vezes o professor tem uma postura muito austera, e se você perceber nas minhas disciplinas, o meu processo de revisão de prova, ele é muito demorado. Porque praticamente todos os alunos querem ir na minha sala para ver a nota da prova, para ver a prova, para ver a correção da prova. E por que isso, Pedro? E essa é uma coisa que eu me cobro, isso é muito importante para mim. Quando o aluno vai ali ver a resolução da prova dele, eu não quero confrontar o que ele acertou, se ele acertou mesmo ou não. Mas eu quero, pelo contrário, entender onde é que estão as principais dificuldades que ele está enfrentando, se é uma dificuldade específica da disciplina, se é matemática básica, se é alguma coisa da minha forma de ensinar, ou se é, às vezes, uma questão particular que o aluno está passando. Então, assim, eu tenho esses momentos com os alunos, gosto muito que eles sejam, às vezes eles são individuais, mas na maioria das vezes ele acontece em pequenos grupos, né, de alunos, grupos de amigos de alunos, onde os alunos já se sentem um pouco mais confortáveis. Às vezes eles não se sentem totalmente confortáveis de se abrir, mas aí ele volta no outro dia, num outro horário sozinho, e daí é o momento que ele se abre, fala e coloca as angústias, e é o momento que ele, né, se coloca ali para o professor, e é um momento que o professor pode dar encaminhamentos mais certeiros, né, de condução do estudo, de formas de organização. Quantas vezes o aluno vai lá ver minha prova, e ele foi muito mal na minha prova, e eu falo assim para ele, então, a partir de agora, vamos desenvolver um plano de estudo regular? Toda semana você vai vir aqui, a gente vai reservar meia hora, uma hora para conversar, e toda semana você vai me dizer o que você estudou, eu vou dar sugestões de coisas para você ler, de exercícios para você fazer, vou dar uma olhada no que você fez, e a gente vai avaliando gradualmente como está sendo o seu desenvolvimento. Nossa, foram infinitas as vezes, né? E eu acho que o professor ele tem que tomar essas medidas. Alguns professores diriam assim: ah, mas então você vive para o seu aluno, você vive só para a sua aula, numa universidade em que a gente também desenvolve pesquisa, em que a gente também está preocupado com ações extensionistas, né? A gente não tem só a aula, só um aluno, né? E o que eu respondo, assim, desenvolvo atividades de pesquisa, desenvolvo atividades de extensão, mas, para mim, o processo de ensino é algo para o qual eu tenho um comprometimento muito grande. Eu adoro o meu aluno, eu adoro o ambiente da sala de aula, eu adoro dar aula. Então, ver o desenvolvimento do aluno, eu acho que, assim, é uma satisfação muito grande. Quando eu pego os alunos no primeiro ano, no primeiro semestre, e quase sempre eu sou muito convidada para as formaturas como professora homenageada. E assim, eu choro nas formaturas,
Porque para mim é uma emoção tão grande, né? Eu vejo os alunos entram careca, tudo pintado, e aí se passam, né? Às vezes 4, 5 anos, 6 anos para a formatura, né? Nós temos cursos de 6 anos, e vocês saem desses cursos já tão adultos, tão amadurecidos, que me enche de emoção, sabe? Para mim é assim, eu adoro isso, amo isso de paixão. Eu me sinto muito realizada fazendo essas coisas que eu faço e com certeza o aluno é o meu objetivo maior. Acho que uma discussão muito interessante que dá pra gente tirar dessa parte das avaliações é a questão da empatia com os professores. Muitas vezes o aluno ele olha só pro próprio umbigo, né? Ele não pensa que o professor também é um ser humano, que o professor também tem as coisas dele para fazer, e aí a gente fica com raiva do professor. É normal, já senti raiva de professor. Tem sim professores que têm a didática muito ruim, que se recusam a mudar, que a gente fica com raiva, até com um pouquinho de razão, mas é importante pensar o porquê que aquilo está acontecendo. Então, às vezes ele até quer aplicar um método avaliativo que seja um pouco mais justo, um pouco melhor, mas tem coisas que não permitem. O número de alunos, por exemplo, é um impedimento muito grande. Como é que você vai avaliar, né? De novo, aquela questão lá do Freire e do contexto. Como é que você vai prestar atenção nesses alunos, sendo que eles são 100, 150 alunos? Então a prova acaba sendo o único meio viável de você fazer uma avaliação. Isso abre para a gente a possibilidade de discussão sobre a valorização da educação no Brasil. Porque se a gente tivesse investimentos e valorizações, né, da profissão de ser professor das faculdades, que é justamente o contrário do que a gente está vendo hoje em dia, né, que a faculdade virou o local de maconheiro, enfim. Se a gente tivesse, por exemplo, mais salas com mais professores formados, com mais qualidade de formação, teriam menos alunos em cada sala, então já dá para dar uma atenção um pouco maior. Não teriam professores sobrecarregados que têm que dar aula, por exemplo, no cursinho, né? Havia professores que davam aula em 2, 3 cursinhos diferentes para conseguir ganhar um salário bom, e aí ele ficava atolado de coisa, atolado de conteúdo, atolado de dúvida, e ele não sabia lidar com aquilo. Então, se houvesse uma valorização do professor, ele não precisaria fazer aquilo. Ele daria aula em um cursinho, se dedicaria, colocaria o coração dele ali, e ele estaria ganhando bem, entendeu? Outra questão é que mesmo com as provas não sendo um método avaliativo perfeito, como a gente falou, a Elaine ela faz o esforço dela de chamar os alunos lá para conversar, para analisar onde é que eles estão errando. E aí de novo entra a questão da empatia. O aluno, sei lá, tirou uma nota baixa, ficou com raiva, não quer nem revisar, ou ele vai lá com raiva, o professor me fez tirar nota baixa. Mas se você der um feedback para o professor falar, olha, eu não entendi a sua aula por causa disso, se você permitir que o professor te ajude a ver onde você errou, etc., sem ter a mente fechada, você vai estar contribuindo para esse processo. Então, de novo, a questão da empatia, de entender que um professor ele é um ser humano, que ele pode errar também, né? Ele não tem a obrigação de ser perfeito, assim como você, como aluno, também não tem a obrigação de ser perfeito. Então, principalmente nesse momento da pandemia, essa empatia é muito importante. Com isso, eu perguntei para a Elaine como é que é ser professora na pandemia, né? Porque você tem a sua vida pessoal para cuidar, tem a vida de pesquisa acadêmica na Unicamp, tem a questão de ser professor, e aí tem a pandemia que vem trazendo ansiedade, depressão, enfim, os tempos que a gente vive já não são bons, e agora com a pandemia ficou pior, então como é que ela está se sentindo no geral, né? Eu até falei para ela que era um momento de desabafo, assim, para ela poder falar o que ela quiser sobre como é ser professor durante essa crise. Eu estranho muito as aulas online, Pedro. Eu tenho dado muito valor para as aulas síncronas, né? Então, todas as minhas aulas elas acontecem sincronicamente, mas para mim é muito difícil. Porque, como eu gosto muito dessa relação com o aluno, conversar com o aluno, brincar com o aluno, ver o aluno, olhar para a cara que ele está fazendo na hora que eu estou explicando o conteúdo, porque tudo isso para mim são fatores que me dão informações de como que está o desenvolvimento da aula, né? Às vezes, você está dando a aula e não demora muito, você percebe em massa um cansaço dos alunos. Então, é o momento do aluno, do professor perceber que
muito provavelmente forçar muito aquela aula não vai ter efeito, né? Por outro lado, às vezes a aula está super demorada e os alunos ainda estão vigorantes, ainda estão conseguindo te acompanhar tão bem, estão respondendo. Então, essa relação, ela dá para mim uma percepção muito grande da sala de aula, e para mim isso é muito importante. E as nossas aulas online, nós não temos isso, né? O que eu tenho é uma aula de slide, né? Quando eu não estou vendo o meu slide, eu estou vendo algumas fotos, algumas iniciais de nome. Ter uma aula que um aluno liga uma câmera é assim, para mim é fator de alegria, entendeu? Ver uma carinha, pelo menos para falar oi, é muito bom. Né? Quando passaram ali 40, 50, 1h30, 2 horas de aula, e você está falando, e aquele silêncio, você fala, nossa. Será que eu estou sozinha? Será que caiu a internet e eu estou falando sozinha? E aí, de vez em quando, você fala: e aí, pessoal, tá tudo bem? Vocês estão por aí? Não dormiram, Fazendo né? até uma analogia, né? Eu não sou professor ainda, mas né, eu posto as minhas aulas no YouTube e dá uma sensação meio de vazio às vezes, porque você não tem um feedback direto, né? Você pode, eu gravo a aula sozinho, monto a aula sozinho, eu posto a aula, ela tá ali. E aí quando chega a notificaçãozinha de um comentário, a pessoa só escreveu: "Nossa, muito bom, muito obrigado". Eu já fico um comentário, entendeu? É, Já fica tipo: "Nossa, alguém viu a aula, que bom". é verdade, é isso mesmo. Eu acho que assim, no começo, outra dificuldade, a minha aula é uma aula de lousa, né? Porque as aulas com slides é uma aula que segue muito rápida. E eu gosto muito da ideia do professor colocar o conteúdo na lousa, explicar aquele conteúdo, do aluno copiar aquele conteúdo. Eu não sei se eu estou errada, mas esse é um ritual que eu acho muito importante e que eu acredito que ajuda o aluno. As aulas com os slides, elas acabam seguindo num ritmo muito acelerado. E também eu acho que ela cansa muito o aluno, né? A luz, as nossas aulas, né, do nosso curso são à noite, então o aluno, tem muitos alunos que trabalham durante o dia, à noite já estão cansados, e aí a sala fica naquela meia luz, né? Que também, né, o cansaço ele vai tomando conta, e enfim. Eu não gosto das aulas com slide, então essa transição para mim ela foi muito difícil e ela ainda continua sendo, né? Porque as minhas aulas elas não estão nos slides, então eu tenho que colocar elas nos slides. São aulas de matemática, então eu digitar no PowerPoint, que é muito prático, para mim é muito ruim, os arquivos ficam muito pesados, eu tenho muita dificuldade para digitar os símbolos. Então, eu preciso fazer os meus slides utilizando né, outros programas, eu uso o LaTeX, e me ajuda bastante, né? Os slides eles ficam com as notações matemáticas mais claras, os meus arquivos não ficam muito grandes, mas dá muito mais trabalho digitar, né? Requer muito mais tempo de organização. Outra questão, Pedro, é que assim, eu não consigo dar uma aula hoje né, a gente está falando agora de equações diferenciais de segunda ordem lá na nossa disciplina. Eu não consigo fazer a aula hoje para vocês e me utilizar da mesma aula numa outra turma no semestre que vem. Eu preciso replanejar, reorganizar aquela aula. Então, isso me dá muito trabalho, né? Porque às vezes eu olho um conjunto de slides e eu sinto que aquele conjunto de slides ele não tem nada a ver com aquela turma. Ou ele não tem nada a ver com o que a turma está precisando no momento, ou com o que eu estou passando naquele momento que eu estou aprendendo e quero passar para os alunos. Então, para mim é muito difícil trabalhar com slide, porque eu não consigo ter um conjunto de slide e ficar reproduzindo esse slide, né, para todas as turmas, sempre da mesma forma. Então, eu gasto muito tempo para organizar as minhas aulas, para pensar as minhas aulas. E essa transição das aulas online, elas têm me tomado muito tempo, muito tempo. E a gente, como você falou, né, a gente não tem só
as aulas. Eu tenho grupos de extensão universitária com muitos alunos, eu tenho alunos que são monitores PAD, eu tenho alunos que são monitores PED, que precisam de supervisão, eu tenho projetos de pesquisa, eu tenho alunos que são nesse momento eu tenho alguns alunos de doutorado, em diversas fases do trabalho. Bom, os professores também participam de diversas comissões administrativas, que têm atividades para serem feitas, relatórios que avaliam, trabalhos que leem, enfim, pesquisa que faz, né? São muitas atividades que têm que ser conciliadas. Eu gosto muito desse ritmo de atividades que eu tenho, né? Eu gosto muito de me organizar, de ter o que fazer, de estar sempre movimentada, gosto muito de encontrar as pessoas, de conversar com as pessoas, e eu sinto, sim, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, algumas dificuldades, né? Esse distanciamento, ele me deixa, assim, eu sinto ele, né? Ele não me faz bem. Eu sinto falta de ver os meus alunos, de conversar com os meus alunos, de conversar com os professores, de ir para a sala de aula. Sinto muita falta disso. Não vejo a hora que esse momento tão difícil passe e que a gente esteja mais seguro para voltar, né, rotineiramente às nossas atividades. Depois da gente ter conversado sobre como ela estava se sentindo como professora enquanto na pandemia, né? Eu perguntei como é que ela percebia que os alunos tinham mudado, não só na pandemia, mas em todo o período que ela lecionou, né? Como o perfil desses alunos tinha se modificado com o tempo. Com isso eu quero dizer tanto de maneira de estudar, como psicologicamente, quanto de idade, quanto, enfim, como sempre, né, perguntas abertas, qualquer característica que marcou, né, a visão dela de como esses alunos foram mudando. Olha, eu dou aula então desde 2001, né, no antigo CESET, ali onde nós temos a FT mesmo. E naquela época nós tivemos muitas mudanças na própria instituição, né? E isso acarretou também numa mudança de perfil de alunos, né? Antigamente, os cursos lá eram somente cursos de tecnologia, e eu tinha o perfil do meu aluno, ele era um perfil de aluno mais velho. E à medida que os cursos foram mudando, nós passamos a ter, né, o CESET virou FT, e nós passamos a ter outros cursos de bacharelado, de engenharia, nós começamos a receber um aluno mais jovem, né? E assim, a forma de se envolver com o estudo, ela é muito diferente entre o aluno mais velho e o aluno mais jovem, né? Porque o ensino, o estudo, ele tem valores diferentes para essas duas pessoas, né? Também nós temos cursos diurno e noturno. E nos cursos noturnos, nós temos muitos alunos que trabalham. Então, o perfil também do aluno que trabalha é diferente do perfil do aluno que não trabalha. Mas, pensando em separar um pouquinho essas questões, algum tempo atrás a gente não tinha tanta internet, a gente não tinha as redes sociais, a gente não tinha tanto a tecnologia impregnada nas nossas atividades, né? E a tecnologia, ela traz uma forma diferente de pensar, ela traz um tempo diferente de se desenvolver, ela traz muitas coisas junto dela, né? Muitas coisas que são boas e muitas coisas que acabam também dificultando, como as coisas, né, com o uso da tecnologia são muito interativas, às vezes as aulas elas acabam sendo muito maçantes, né, porque o aluno está muito envolvido, às vezes, com questões tecnológicas, onde as coisas são muito rápidas, são muito dinâmicas, são muito interativas, enfim, aguçam, né, todos os sentidos. Quando o aluno vai para a sala de aula, às vezes é diferente, porque a aula é mais monótona, a aula é mais tranquila, e isso, às vezes, eu percebo que
acaba sendo um fator de dificuldade para os alunos mais jovens, mais envolvidos com essas ferramentas, né? Mas eu acho assim, a tecnologia também, ela dá para a gente uma possibilidade, né, muitas possibilidades bem interessantes. Às vezes eu estou comentando com um aluno sobre alguma coisa e agora com as nossas aulas, né, os alunos todos, né, ou no celular, ou num tablet, ou no computador. Então, eu faço um comentário, eu percebo rapidamente um aluno me dando uma devolutiva, porque ele já abriu um site de pesquisa, já pesquisou sobre aquilo que eu falei e já tem a resposta para a minha pergunta. Ontem eu falei sobre o software R, né, um software estatístico, e aí eu pedi para os alunos, é um software livre, pedi para eles fazerem a instalação do software. Na hora, um aluno já entrou, já viu qual o endereço, da onde fazer o download, já colocou o link ali para os alunos. Então, veja, as coisas elas vão ganhando um dinamismo, e quando você tem pessoas que estão envolvidas com aquele momento da sala de aula, essas ferramentas todas elas agregam, né, de uma forma muito, muito positiva. Então, eu acho assim, quando o aluno é um aluno criativo, é um aluno que gosta de, né, se sente instigado com as questões, as tecnologias ela assumem um papel muito legal e interessante. Agora, quando o aluno, né, se envolve muito, às vezes, com redes sociais, acha a aula uma chatice, enfim, ele entra na aula e está muito chato, ele já pega o Instagram ali do lado para, sei lá, fazer alguma coisa, ver alguma coisa divertida, ou entra no WhatsApp para conversar com o colega, fazer uma piadinha, um comentário de algo que não tem nada a ver com a sala de aula, enfim. Eu acho que o principal fator de mudança do perfil de aluno, para mim, é que hoje os meus alunos são jovens, eles, na maioria, na grande maioria, eles acabaram de sair do ensino médio, ou no máximo fizeram aí um ano de cursinho, e, e a questão das tecnologias que também estão muito relacionadas com esse momento de vida que a gente vive, né? Essa questão da Elaine que ela trouxe do celular, né, do Instagram, é interessante porque mostra que a tecnologia ela não influenciou por si só a educação, né? Não é só a pessoa pega o celular, igual ela falou, e olha no Instagram para se distrair da aula que tá chata e etc. Como ela disse, também houve uma mudança de comportamento, então é um assunto recorrente, a gente sabe, redes sociais, enfim, influenciando a nossa maneira de pensar, mas as pessoas hoje em dia estão mais agitadas, estão mais dinâmicas, igual ela falou, a gente está sempre pensando em várias coisas ao mesmo tempo, então é interessante ver como essa mudança ela afetou não só uma coisa física, mas a nossa maneira de se comportar. E isso cria um atrito com os professores. Tem uma frase que um amigo meu me falou uma vez numa conversa que ficou marcada na minha cabeça, que é que o professor está sempre envelhecendo, mas os alunos são os mesmos. Então, o professor ele tem que se adaptar a essas mudanças, né, igual ela viu de idade, de comportamento, porque ela está envelhecendo, né? Não querendo falar mal dela, obviamente, isso acontece com todo mundo. Mas ela está envelhecendo e os alunos eles têm normalmente a mesma idade. Então, se você não anda junto com esse desenvolvimento tecnológico, se o professor não se adapta também, né, a novas maneiras de ensinar, ele fica para trás, querendo ou não. E aí entra naquela questão da empatia, né? O aluno ele tem que perceber que isso pode acontecer e o professor também tem que perceber que isso pode acontecer e tomar uma atitude. Não manter os mesmos métodos que ele usa há 20, 30 anos, usar a mesma apostila que ele usava há décadas atrás em umas aulas hoje em dia. É uma coisa que não encaixa com o modelo atual que a gente pensa. Mas isso também tem o outro lado, né, Pedro, que eu acho que é verdade, né? O professor ele é sempre mais velho e o aluno é sempre o mesmo, né? Ele é sempre o mesmo aluno jovem, né? Eu acho que isso traz também para o professor muitas possibilidades, né? Porque a gente acaba se adaptando e conhecendo muitas coisas em virtude dessa necessidade,
né, dessa mudança de perfil de aluno, e obviamente que a gente não pode ficar parado, né, as coisas estão acontecendo, a gente tem que mudar junto com essas transformações, né. Então, a única coisa é que, assim, às vezes, o aluno ele não consegue ter momentos de estudar, de refletir, de pensar, de se dedicar, porque ele está tão acostumado com esse dinamismo, com essa interação, que existe um momento em que é só dele, né? E que é muito difícil dele conseguir, sabe, ter uma boa percepção e desenvoltura nesses momentos. E aí a aula é chata, desinteressante. Então, eu acho que a gente precisa amadurecer um pouco as ideias, né? Os professores, obviamente, não podem ser sempre os mesmos, né? As aulas não podem ser sempre as mesmas, mas o aluno, ele precisa também perceber que para que uma aprendizagem se efetive, né, para que ele tenha ali, se desenvolva naquela disciplina, né, com aquele conjunto de conteúdos, ele precisa parar para estudar, para pensar, para analisar, para refletir, porque só um processo interativo não vai possibilitar isso. Depois de ter terminado de falar sobre esses assuntos mais voltados ao professor e à educação como um todo, né, o processo educacional, a gente começou a falar sobre modelagem matemática. Então daqui a pouco a Elaine vai explicar pra gente o que é uma modelagem matemática, e junto com isso eu perguntei como é que isso se relacionava com o contexto da pandemia, com aqueles estudos de epidemiologia, né, de propagação do vírus, etc. Como é que essa modelagem e esse contexto se relacionavam. Bom, o que é uma modelagem matemática? Uma modelagem é a representação matemática de um dado fenômeno, né? Então, quando você pensa, por exemplo, numa propagação num contágio, né, de uma dada doença, numa propagação de um vírus, de uma bactéria, você tem esse fenômeno que acontece e desenvolver uma modelagem matemática sobre isso significa buscar descrever por meio de instrumentais matemáticos esse fenômeno. Então, você representa matematicamente uma situação e busca, por meio dessa modelagem matemática, você busca analisar o fenômeno, entender melhor o fenômeno, propor, né, às vezes, medidas, né, de controle, medidas de recuperação, medidas de preservação, teóricas que te permitam fazer algumas análises, e a ideia é você lidar com os fenômenos reais com base em estudos e análises que você fez a partir desses instrumentos matemáticos, né? Essa é a ideia. As disciplinas de cálculo, elas são uma introdução, eu vejo dessa forma, bastante importante para quem gosta de trabalhar com modelagem matemática, principalmente, né, de fenômenos dinâmicos, né? Principalmente as equações diferenciais, né? E já existem diversos estudos, né? Muitos pesquisadores têm debruçado esforços, né, no estudo de se entender como é que acontece a contaminação, com que velocidade que ela se propaga. Tem muitos estudos que pensam, né, tanto em questões regionais, né, de contaminação, como também olhando para a questão do organismo, né, dos indivíduos, né, como é que respondem aos estímulos. Então, os principais, eu acho que a principal modelagem que tem sido desenvolvida, né, nesse momento, ela tem a ver
com questões epidemiológicas, com questões de se entender como que a doença está se propagando, com que velocidade, como que ela afeta o organismo humano, também com que velocidade. Eu acho que as principais questões têm sido essas. Mas a modelagem matemática, ela é muito ampla, né? A gente fala de questões não só ligadas à epidemiologia, à saúde ambiental, né? Mas também a modelagem de outros diversos fenômenos. A gente pode dizer que o conteúdo, né, os assuntos que são discutidos aí nas disciplinas de cálculo são assuntos que permitem o desenvolvimento de bastante modelagem, de desenvolvimento de bastante matemática. Então é difícil dizer uma única coisa, porque tudo que pode estar assim ao nosso redor são fenômenos que podem ser modelados. Às vezes são modelos que a gente pode resolver, às vezes são modelos que a gente não pode resolver, né? Mas os instrumentais que a gente tem, eles trazem a possibilidade de desenvolvimento de muitos trabalhos interessantes. Agora que a gente tinha começado a entrar num assunto um pouco mais de aplicação do conteúdo na vida real, eu lembrei de uma fala da minha mãe, né, que ela na verdade me pediu para perguntar isso para Elaine, porque ela odiava matemática na escola, sabe aquele pensamento, né, de por que eu tenho que aprender hipotenusa, eu nunca vou usar isso na minha vida, enfim, esse tipo de coisa. E eu juntei isso com aquele pensamento que a gente pode ter também no passado de que, por que eu preciso aprender matemática se tem a calculadora? Se eu quiser fazer uma conta, eu vou lá, faço na calculadora e pronto. Né? Eu não preciso aprender tudo isso. Por que eu preciso aprender tudo isso? Então, com base nesse tipo de pensamento, eu perguntei para Elaine, qual que é o papel da tecnologia em contraste com o profissional? Né? A gente estava falando de modelos matemáticos de modelagem. Os computadores podem resolver os modelos assim sem precisar da ajuda de um ser humano, de um ser humano que saiba o que está acontecendo? Eu preciso realmente saber a matéria ou tem uma calculadora que vai resolver as coisas por mim, né, quando eu estiver aplicando uma modelagem? Eu acho assim. Bom, nas minhas atividades de pesquisa, eu utilizo muito o computador e programas de computadores, e eu acho que são ótimos, né? A gente não poderia, seria impossível eu fazer as coisas que eu faço se não fosse a tecnologia, né? Então, quando eu penso em programas de computadores, quando eu penso em softwares que ajudam a gente a fazer as contas, eu acho que são ótimos, né? Se você tem uma derivada difícil para calcular, você pode ter certeza que um programa de computador, um software, pode resolver isso muito melhor do que você, muito mais rápido que você. Então, eu acho que a tecnologia ela é ótima, eu utilizo muito ela, mas eu acho que existe um papel imprescindível, crucial, de análise, né? Então, assim, você pede para o computador fazer uma conta, ele faz a conta para você, mas você precisa fazer uma leitura daquilo e, num contexto né, do qual do que você está ali abordando, você tem que tomar decisões. Você tem que interpretar aquilo, você tem que analisar aquele resultado, e isso desde a coisa mais simples, né? Se você está fazendo um cálculo do quanto você está ganhando e do quanto você está gastando, e você está utilizando uma calculadora para fazer isso ou uma planilha, ótimo, maravilha. Ela te ajuda muito a fazer essa conta, mas na hora que você vê o resultado, você tem que tomar uma decisão com relação àquilo. A máquina não toma decisão por você. Você vai ter que olhar aquele saldo positivo ou negativo, e a partir daquilo você vai ter que fazer uma análise se você vai fazer o um investimento naquele seu empreendimento ou se você está no vermelho e está cortando todos os gastos. O computador não vai dizer isso para você, ele vai te fazer a conta. Então, a tecnologia ela é maravilhosa, ela ajuda muito, né? Na minha área de pesquisa, eu trabalho com matrizes muito grandes, matrizes que precisam ser invertidas,
matrizes muito grandes que seriam impossíveis de serem resolvidas na mão, né? Estou falando matrizes na ordem de 40 mil por 40 mil, por exemplo. Ou seja, é impossível de se fazer isso, então eu preciso da máquina. Às vezes a máquina, ela passa dias rodando, fazendo a conta. E isso é maravilhoso. Mas existe um processo anterior ao da conta da máquina e posterior ao da conta da máquina que cabe a mim, e a máquina não vai fazer isso. Bom, será que no futuro vai fazer? Não Por sei. enquanto, né? Por enquanto, ela não faz, né? Então, quando eu penso, quando um processo de desenvolvimento de modelagem, ele é um processo muito subjetivo, porque eu olho para um fenômeno e eu tenho a minha visão sobre aquele fenômeno, sobre quais os fatores que são importantes e que eu quero levar em consideração. E eu tenho que fazer um meio de campo entre representar o fenômeno e tornar o meu sistema, a minha equação matemática, né, o meu problema matemático, passível de resolução. Então, existe ali um jogo de cintura, né, do pesquisador entre modelar algo que seja o mais próximo possível da realidade que ele precisa representar, mas ainda assim ter a possibilidade de conseguir resolver o problema matematicamente, porque quanto mais próximo do real estiver, mais variáveis ele tem e mais difícil de resolução ele é. Bom, então esse procedimento é um procedimento que a máquina não faz. E depois que a máquina fez a conta, bom, ela fez a conta, mas e daí, né? Eu tenho que avaliar aquilo, eu tenho que entender aquele fenômeno, eu tenho que entender o comportamento dos parâmetros, de cada um dos parâmetros que eu coloquei ali naquela minha equação, eu tenho que saber interpretar o que aqueles resultados indicam. Então, a tecnologia, ela é maravilhosa. A gente não chegaria no ponto em que estamos sem ela, e nós não teremos possibilidade de avanço sem ela. Então, portanto, nós vamos avançar, mas elas também vão avançar. Mas eu acho que ainda fica esse nosso papel fundamental aí de análise, de entendimento e de possibilidade de intervenções. Né? Porque esse é o principal fundamento das simulações que a gente faz. Eu estudo teoricamente um problema, e a partir daquele estudo teórico, ele me dá formas de entendimento de fenômenos que me permitem intervenções na realidade. E isso quem faz é o homem, também com auxílio da máquina, mas ainda é o homem. Eu fiquei curioso, confesso. Você falou uma matriz de 40 mil de ordem, o que seria isso? Por que isso surge? Se Bom, for possível explicar, né? Enfim. Bom, se eu assim falar rapidamente, né? Quando eu trabalho muito com poluição, impacto ambiental em recursos hídricos, né? Quando eu penso numa lâmina de água de um recurso hídrico, vou pegar um trecho de rio, vou pegar um lago, vou pegar uma represa, né? O que acontece? Para eu estudar a dispersão do poluente ao longo desse meio, eu não consigo resolver, na maior parte dos casos, eu não consigo resolver esse problema analiticamente. Eu preciso criar uma malha sobre essa lâmina de água, uma malha, vamos pensar numa malha triangular, tá? Onde eu vou calcular a concentração de um determinado poluente em cada nó da minha malha. Agora, faz diferença eu calcular a distância entre esses pontos, né, entre esses nós da malha que eu coloco sobre a minha lâmina de água. A cada 1 quilômetro, eu medir a concentração do dado poluente e fazer essa medição a cada metro. Então, dependendo do tamanho do meu corpo hídrico e dependendo do tamanho desses meus elementos da malha, eu preciso de muitas malhas para cobrir todo o meu domínio físico. E aí, cada nozinho da malha é um elemento da minha matriz. Então, se eu criar uma malha sobre um domínio retangular, por exemplo, que represente um trecho de rio para mim, se eu tiver ali 40 mil nós, isso vai me gerar uma matriz com 40, de ordem 40 mil, né? É basicamente isso. E eu preciso fazer a continha iterativa no tempo para cada nó
da malha. No tempo 1, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, né? Isso em função do tempo. Depois que eu satisfiz a minha curiosidade sobre a matriz de ordem 40.000, eu só queria fechar o assunto, né? Falar que é importante, então, como ela disse, a gente saber o que está fazendo. A máquina vai ajudar a gente, só que você tem que ter uma noção de lógica, de raciocínio, né? De como fazer a máquina te ajudar. E isso me remete àquele exemplo que eu falei do meu professor de física. Lembra que ele propôs que a gente criasse um problema, resolvesse e explicasse? Então, esse tipo de desenvolvimento, de fazer você criar um problema, é justamente uma coisa que é necessária, né? Você tem a calculadora, o programa lá que resolve para você, mas como você está estudando um fenômeno natural, você tem que criar um problema, criar uma modelagem. Então você tem que ter uma noção de interpretação e de raciocínio, igual eu falei. Então não adianta você passar, né, fazer a matéria nas coxas e achar que vai dar tudo certo quando você for profissional. Você muito provavelmente vai ter que revisar muita coisa. Então quanto mais você se aprofundar agora, menor o dano lá na frente. Depois desse assunto de tecnologia, né, e de modelagem, eu fui mais para a área de humanas, então para quem não gosta de cálculo, aí essa parte do vídeo que vocês vão achar mais interessante, provavelmente, tirando as partes sobre educação, né? E eu perguntei para ela uma pergunta bem ampla, novamente, qual que é a relação de cálculo com as ciências humanas? Enfim, é isso. Aí eu queria ver o que ela ia falar. Foi uma experiência. Olha, Pedro, assim, não sei. Essa é uma pergunta bem difícil de ser respondida, né? Eu acho que a matemática ela traz formas de raciocínio que são muito frutíferas para o desenvolvimento da mente humana, da mesma forma que a leitura. Né? Eu acho que a leitura, que é algo tão forte, né, na área de humanidades, também é uma atividade excepcional para o desenvolvimento e eu acho que a matemática ela tem o mesmo peso, né? A matemática ela é uma linguagem, ela é uma forma de comunicação. Então ela é universal, né? Então o que eu faço aqui de matemática, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode ler aquilo e ter pleno entendimento daquilo que eu estou falando, né? Mesmo que ele fale um outro idioma, ele consegue ler o que eu estou escrevendo e ele tem pleno entendimento daquilo que eu escrevo. Então a matemática ela é uma linguagem e sendo uma linguagem ela tem a possibilidade de vários desdobramentos e possibilidades. Agora, em termos de aplicação, né? Tem muitas aplicações de matemática, e em especial de ferramentas do cálculo diferencial integral na área de humanidades, na área de teoria de aprendizagens. Eu não saberia dizer para você coisas muito específicas. Depois disso, para dar uma ajuda, eu tentei citar um exemplo específico que eu tinha visto em algum lugar da internet, não lembro muito bem aonde, que falava sobre, né, essa relação de exatas com humanas, né, dessas modelagens com a parte mais humanas, como que essas modelagens sobre a pandemia estavam sendo aplicadas dentro de um contexto social. Então, por exemplo, a gente tem os estudos de contágio, né, a coisa da epidemiologia, só que aí, por exemplo, se eu quero estudar como é que esse vírus está se propagando dentro de uma favela, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, aí o contexto social ele começa a fazer um papel de entender o porquê que, por exemplo, essas pessoas estão saindo de casa ou não, aquelas festas que ocorrem, por exemplo, por que elas ocorrem, se isso é uma característica só daquele lugar ou de outros lugares. Então, você adiciona junto com a modelagem matemática um contexto social, um contexto que depende de um estudo humanitário, não mais de exatas. Então foi mais ou menos isso que eu tinha pensado quando eu perguntei, né? Dessa relação. E aí eu deixei ela continuar falando sobre. O que de humanidades que se desenvolve utilizando modelagem, e daí foi nesse sentido a minha pergunta, mas isso que você falou faz todo sentido, né? Todo o trabalho de modelagem, quando a gente fala estudos, por exemplo, de impacto ambiental, ele traz à tona possibilidades de estudos que
estão relacionadas às diversas realidades, têm impacto sobre as diversas realidades e podem trazer muito contribuições para todas as áreas. Eu me lembrei de um caso agora, eu tive um amigo, ele trabalhava com as queimadas, com a dispersão, propagação das queimadas na floresta amazônica. E ele fez um estudo belíssimo de levantamento de áreas preservadas, de como isso afetava muitas comunidades, muitas comunidades indígenas, inclusive. Foi um trabalho de cunho social muito bonito que ele resolveu e que é uma realidade que a gente às vezes não entende, né? Nós tivemos recentemente, não sei se você viu, né, na página da FT, nas listas, mas nós tivemos um falecimento recente de um ex-aluno da FT, né, um aluno muito, ele já não era mais aluno, né, mas uma pessoa muito envolvida com questões ambientais e que trabalhou, né, na área do ouro, tirar o ouro Ah, é garimpo, garimpo, garimpo. Ele trabalhava muito em algumas regiões em que existia garimpo e se falava muito de contaminação de recursos hídricos por mercúrio, e como isso afeta, né, não só o ecossistema em si, mas acabam afetando a saúde pública das regiões ali do local e também afetando a vida, né? Às vezes a renda, né? Das pessoas que vivem da pesca, com a mortandade dos peixes, com os peixes, né, contendo, às vezes, componentes tóxicos, enfim, que a modelagem matemática tem um papel crucial, inclusive na área de humanidades e social, isso é indiscutível. Agora que a entrevista estava chegando no final, eu perguntei para ela, né? É óbvio que são vários professores, mas eu perguntei qual professor ela admira mais e o porquê. Então eu peguei um ali que eu senti que ela falou bastante, etc. É, é óbvio que é difícil de fazer ninguém ficar de lado, mas enfim, eu peguei o que ela falou mais sobre o que eu achei interessante. Na graduação, eu tive um professor chamado Anísio Pericinoto, que era um professor do qual eu gostava muito, era um professor que toda vez que eu tinha uma dúvida, que eu tinha um problema, às vezes nem era, na maioria das vezes nem era da disciplina dele, mas era um professor que eu sempre procurava, que eu tinha sempre uma abertura de conversa, e era sempre muito bom poder contar com ele, porque eu ia para ele tirar dúvida com ele, e aí eu colocava o meu problema, ele falava assim: espera aí, eu tenho um livro sobre isso, vai lá no meu armário e pega tal livro. Aí eu pegava, e ele tinha sempre muitos livros na sala dele, eu pegava o livro e ele falava assim: eu não sei responder, mas vamos estudar. E aí ele abria o livro junto comigo e a gente começava a estudar. Então ele fazia isso de propósito. Muito provavelmente ele tinha a resposta para a minha pergunta, mas ele me ensinava como é que se fazia para resolver um problema. E foi com ele que eu aprendi a estudar. Então, se você não sabe alguma coisa, essa coisa não vai cair do céu. Você vai ter que buscar por aquilo. E assim, conversar com ele, estudar com ele, foi algo que me ensinou a ter uma postura de estudo, uma postura de organização, de perceber que as coisas não saem, não caem do céu, e que às vezes é uma morte você avançar em alguns assuntos. Então, acho que esse foi a primeira pessoa, né, que eu ia, uma pessoa, é um professor que ensinava com muita paixão, gostava muito dos alunos de modo geral. Esse acho que é o primeiro nome, né? Depois, eu poderia mencionar, talvez o professor Roberto Baldino, que foi um professor com quem eu trabalhei muito no mestrado e me ensinou muito, né? Uma pessoa que falava de educação
e de processos de ensino-aprendizagem de uma forma que eu gostava muito, me ensinou muito, me mostrou muito as percepções que um professor tem que ter como educação, como educador na sua sala de aula. E dentre todos os colegas que eu tenho, que são admiráveis, muitos deles, um que eu não posso deixar de mencionar é o Johnny, né, que é o João Frederico Meyer, do IMEC. Ele foi meu co-orientador de doutorado e hoje ele é um colega de trabalho, uma pessoa que eu tenho muito apreço, uma pessoa inspiradora, ama a matemática, ama a modelagem matemática e traz um respeito tão maravilhoso em relação aos alunos, em relação às pessoas, que inspira todo mundo com quem ele conversa. Então, essas acho que são os principais nomes que eu traria, mas eu tenho muitos colegas de trabalho que são pessoas muito comprometidas, pessoas fascinantes, né, que gostam do que fazem com muito carinho, que fazem com muita competência. Acho que esses 3 nomes para mim são os principais. E agora, para encerrar a entrevista, eu fiz mais uma pergunta bem aberta para finalizar, que eu falei, né, quais críticas ou elogios, sugestões ela tem às universidades no geral, não só a Unicamp, em relação ao ensino de cálculo. Então, o que ela teria a dizer sobre isso? Bom, isso também é muito difícil de se dizer, Pedro, porque é como se a gente quisesse falar sobre uma única coisa, né? Mas dentro da universidade existem várias realidades, né? Existem várias abordagens, professores que trabalham em muitas linhas, então não dá para a gente considerar que é uma única escola, uma única vertente. Existe uma multiplicidade de ações, né, pensamentos que são respeitados na sua diferença, e que isso é maravilhoso dentro da universidade, que faz dela ser o que ela é, né? Um ambiente em que a gente tem a possibilidade de discutir, em que a gente tem a possibilidade de questionar, e o importante, aprender e transformar as diversas realidades com as quais a gente se depara. Agora, no tocante a Paulo Freire, embora eu não conheça muito, eu tenho uma simpatia muito grande com alguns pensamentos que são, poderia dizer assim, ó, principalmente vinculado à questão da seriedade do processo educativo, né, da responsabilidade que os diversos agentes ali envolvidos naquele processo têm, as questões de se considerar as diversas realidades, né, as múltiplas realidades com as quais a gente se depara, realidades sociais, realidades econômicas, realidades intelectuais, culturais, né, há uma multiplicidade dessas realidades todas que a gente se depara dentro da universidade, e Paulo Freire traz uma bandeira, né, de respeito a essa multiplicidade e de consciência, né, para com elas, e de possibilidade de transformação do mundo. Então, acho que do que eu conheço um pouco e gosto, né, eu acho que essa é a principal mensagem que ele traz para a gente. Agora, como a gente faz uso disso, né, como cada um faz uso disso, isso é muito particular, porque a visão de cada um sobre um determinado assunto é diferente. Né? Espero que eu tenha conseguido responder as suas perguntas, espero que isso ajude você e as pessoas que assistirem o vídeo em alguma coisa, pensar, né, um pouco sobre a matemática, ver a matemática sob essa ótica, né, que eu vejo, da qual eu gosto muito e me envolvo muito. Eu falo para os meus alunos, eu ainda me fascino com a matemática. Para mim, resolver um problema, descobrir uma coisa, para mim é motivo de
de felicidade. Eu me sinto como uma criança, às vezes, descobrindo algumas coisas, e a matemática, ela me traz muito desse sentimento, né? Porque eu estudo matemática, né? A matemática não é algo que eu aprendi e ensino. Matemática é uma coisa que faz parte da minha vida, faz parte do meu dia a dia e me inspira aprender e passar para os meus alunos essas coisas que eu aprendo, essas coisas que eu descubro, né? Então, isso faz muito parte do que eu sou, do que eu penso, do que eu gosto e do que eu vivo, né? Então, eu faço tudo isso com muito carinho, com muito amor, né? E tento passar isso para o meu aluno. Não sei se eu consigo, mas eu tento. Bem, eu tenho certeza que a Elaine não só tenta, como consegue passar tudo isso para os alunos. Eu acho que ficou bem legal, tanto as perguntas quanto as respostas, eu acho que ficou muito, né, agregou muita coisa essa entrevista, pelo menos para mim. Eu achei que foram assuntos bem pertinentes, que eu sempre quis falar sobre, e ter a Elaine conversando comigo sobre isso, uma professora que eu admiro tanto, né, eu já fiz cálculo 1, 2 e 3 com ela agora. É uma coisa bem legal de se ver, eu tô, tô bem feliz. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que a entrevista ficou grande, a gente falou de muita coisa, mas esse era meu objetivo mesmo. Eu fiz esse formato, né, que eu vou comentando depois, porque a gente tinha 1h30 ali pra conversar e eu quis deixar ela falar o máximo possível pra poder ter um maior tempo de material, né? E aí eu fui comentando depois por fora. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, compartilhem esse vídeo com as pessoas, porque deu muito trabalho pra fazer, muito trabalho pra gravar e pra editar, né? Sincronizar o áudio, enfim, é uma coisa bem complicada. Qualquer ajuda que vocês puderem dar também monetária, né? A gente tem as doações para o Movimento Tonin. Então qualquer valor que você quiser doar, por mais baixo que seja, já me ajuda a me motivar, a comprar mais materiais para poder fazer as aulas, livros, equipamentos, enfim, várias coisas. Então qualquer apoio que vocês puderem dar nesse sentido e no sentido da divulgação, né, de se inscrever, de deixar like, um comentário falando o que você achou, eu fico bem feliz. Vejo vocês então nos próximos vídeos de cálculo ou de cálculo aplicado e até mais.